Olá, pessoal, tudo bem? Bom, estou passando aqui para gravar mais um vídeo sobre operações com os números complexos, tá? Bom, então, o que que acontece, né? A gente acabou de ver aí um novo conjunto, o conjunto dos números complexos, que é um conjunto que permitiu a gente tirar raiz quadrada de número negativo. Então, a gente tem lá um delta igual a -4 e a gente fazia uma troca aqui do menos, né? Escrevo 4 vezes -1, que é -4, e a gente troca o -1 por i ao quadrado, tá? Então, a gente, na hora que ia fazer lá fórmula de Bhaskara, por exemplo, eu tinha lá um 8, vamos supor, um exemplo, tá? Mais ou menos a raiz quadrada de 4i ao quadrado, né? A gente fez com que essa raiz saísse de negativo para positivo, dividido por 2. Aí a gente calculava aqui as raízes, né? A gente fazia lá, por exemplo, x igual a 8, primeira raiz, mais, tira a raiz quadrada do 4i ao quadrado, dá 2i. E aí divide por 2, tá? A gente falou também, se der para dividir, divide 8 por 2, dá 4, e 2i por 2 dá i, né? Então, uma das soluções seria 4 mais i, a outra seria 8 menos 2i por 2, seria 4 menos i, né? Então, a gente tem feito, ou fez isso aqui, resolveu uma equação cujo delta era negativo, nesse novo conjunto dos complexos, que tem parte real e imaginária, tá? E aí, como a gente entrou num novo universo aí, o conjunto dos complexos, você deve lembrar que quando você entrou lá no conjunto Z, que era o conjunto que acrescentava os números negativos, que seu professor ensinou você a somar, ensinou você a subtrair, ensinou a você multiplicar, e foi quando ele te ensinou que o negativo multiplicado pelo negativo dava positivo, então virava mais 10. Aí ele te ensinou a dividir, a fazer potência. Quando você entrou no conjunto Q das frações, o professor ensinou como que você soma a fração, que tem denominador diferente, tem que tirar MMC, como que multiplica a fração, como divide, que copia a de cima, multiplica pelo inverso. Então, sempre que você entra no novo conjunto, o professor fala assim, ó, vamos aprender as operações, tá? E agora, no nosso primeiro vídeo lá que a gente resolveu equações, a gente entrou no universo em que gerou o tal do número complexo, que tem a parte real e a imaginária. Que a gente aprende, por qual processo a gente passou, também como nos outros conjuntos? A fazer as operações com números complexos, com números que têm parte imaginária, tá? E aqui eu estou trazendo, então, exemplos, né, dessas operações, tá? A princípio, aqui, ó, no item A, eu estou trazendo a operação de adição, de soma de números complexos. Então, ele dá lá, ó, dados os números complexos abaixo, calcule. Ele deu o Z1, te deu o Z2 e te deu o Z3. E no item A ele pediu, some Z1 com Z2, tá? Então, você vai chegar lá e falar assim, quanto que é Z1 mais Z2? Então, a gente entrou no novo conjunto, a gente precisa saber adicionar números complexos. Que, como a gente já traz conhecimento, não vai ser tão complicado, ele é extremamente fácil, né? A adição e a subtração. Então, na adição, eu vou pegar aqui o Z1, tá? Vou colocar ele entre parênteses aqui, não que seria necessário, mas eu vou pôr 2 mais 3i, esse cara é meu Z1, e eu vou adicionar ele ao Z2, que é o -4 menos 6i, tá? Então, eu estou somando aqui, ó, Z1 com Z2. E aí fala assim, como que soma
números complexos, né? Você vai passar pelo processo de aprendizagem. E seu professor vai falar, a adição de complexos, tá? Esse i, apesar de ser uma parte imaginária, é como se fosse um termo algébrico lá, quando a gente fazia a adição de 3 mais 2a mais 5 mais 5a, né? Como que a gente somava? Número com número, 3 com 5, 8, e 2a com 5a, 7a, tá? Então, a gente fala aqui, como que eu vou somar os complexos? Eu vou somar parte real com parte real. Então, desse primeiro número aqui, que a gente chamou ele de Z1, eu vou pegar a parte real dele, que é 2, e vou somar com a parte real dele, que é menos 4. Então, fazer parte real com parte real. 2 mais menos 4. 2 mais menos 4 vai ser igual a menos 2, porque eu tenho 2 e estou somando a uma dívida de 4. Então, 2 mais menos 4, aqui é só fazer mais sinal, a regra, mais com menos vai dar menos. Então, vai dar 2, mais com menos dá menos, 2 menos 4. Tenho 2 e devo 4. Vou ficar devendo 2, tá? E depois vou fazer a mesma coisa com o imaginário. Vou pegar o 3i mais menos 6i, tá? Então, poderia falar, aí eu tenho 3i, e aqui mais com menos vai dar menos 6i. E 3i menos 6i vai ser exatamente igual a menos 3i, tá? Então, estou fazendo aqui mais detalhadamente, mas é extremamente simples, porque apesar da gente estar chegando aqui num conjunto novo, a gente já traz o conhecimento de adição, subtração, dos reais. Portanto, essa soma aqui, ó, nada de novidade, ela vai dar menos 2 e menos 3i, tá? Eu faço real mais real e faço imaginário mais imaginário, ok? Bem simples. A gente não precisa gastar tanto tempo, vocês só vão precisar ter atenção com essas operações. Agora, esse aqui era o A, eu vou fazer aqui o exemplo do item B. Aí o B, ele vai ser Z2 menos Z3, tá? Eu vou usar de novo parênteses aqui, só por uma questão de organização. Não seria obrigado, tá? Porque aqui, Z1 com Z2, era só falar, eu vou fazer 2 com menos 4, já que eu estou somando, vai dar menos 2. E vou fazer 3i com menos 6i, vai dar menos 3i, tá? Senhor, eu posso fazer direto? Pode, tá? Se você não se perder, fica tranquilo. E o Z2 menos Z3? Essa operação de dois números complexos. Ó. Eu vou copiar o Z2, que é menos 4 menos 6i, a gente já tinha usado ele anteriormente, e vou subtrair, né, já que é uma subtração, do 7 menos 8i, tá? E aí eu digo aqui que na subtração, você tem que tomar um cuidadozinho um pouco maior com a questão da regra de sinais. Até por isso que eu estou usando parênteses aqui. Ó. Então, quanto que vai dar o Z2 menos Z3? Ó? Eu vou pegar a parte real do Z2, que é menos 4, e vou subtrair da parte real do Z3, que é 7. Ó. Tá? Esse menos com mais daqui vai dar menos. Então, vai ficar menos 4 e menos 7, que vai dar menos 11. Tá? E depois eu vou fazer a parte imaginária menos a parte imaginária. E aqui que eu peço para você tomar um ligeiro cuidado, porque a parte imaginária do Z2 ó, é menos 6i. E depois ele vai fazer o menos da operação, menos 8i do Z3, tá? Por isso que eu fiz questão de usar o parênteses, porque vai ficar menos 8i. E menos menos vai virar mais 8i, tá? Só esse cuidado, porque ele vai fazer o menos 6 menos menos 8. Então, ele vai virar mais 8. E aí, menos 6i mais 8i
vai dar mais 2i, tá? É fácil, bem fácil, porque a gente já sabe adicionar e subtrair termos algébricos faz tempo. Então, mesmo cuidados que eu tinha que ter lá nos algébricos, eu estou tendo aqui nos complexos, tá? Entendendo que soma e subtração de complexos, eu vou juntar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária, ok? Bom, e o exemplo da multiplicação? Então, deixa eu pegar aqui um exemplo. Bom, então eu trouxe para cá ó, os mesmos números, tá? Z1, Z2 e Z3. E aqui em seguida eu estou fazendo a representação. Ah, se eu vou multiplicar o Z1 vezes o Z3. E a gente vai falar assim, como que é essa multiplicação aqui? Tranquila e bem parecida, tá? Com o que a gente faz com termos algébricos. Então, Z1 aqui, ó, eu vou pegar e copiar o 2 mais 3i e vou multiplicar por 7 menos 8i. Só conferindo aqui, é Z1 vezes Z3, né? Então, Z1, 2 mais 3i, o Z3, 7 menos 8i. E vou fazer essa multiplicação, tá? Vocês devem ter acompanhado em sala de aula, que a gente fez isso aqui lá, na distributiva, né? O que hoje muita gente batizou como chuveirinho. Ó, eu vou fazer esse vezes esse vezes esse, depois esse vezes esse e esse vezes esse, tá? Então, a gente vai fazer a distributiva aí, como a gente multiplicava termos algébricos. Nada de novo aqui. Então, eu venho aqui Z1 vezes Z3, ó, tá? Vou pegar lá. Quanto que é o primeiro daqui? 2 vezes o primeiro daqui, 7. 14. Aí depois eu vou pegar. Quanto que é 2 aqui vezes o menos 8i? Menos 16i. Como se i fosse um termo algébrico, tá? Só que ele é a parte imaginária aqui. Depois, 3i vezes 7. 3 é positivo, 7 é positivo, vai dar mais 21i. E depois o 3i vezes menos 8i. Mais vezes menos vai dar menos. 3 vezes 8 vai dar 24. E aqui, i vezes i vai dar i ao quadrado, tá? Então, até aqui a multiplicação a qual a gente está habituada. O que vai acontecer aqui depois que eu fizer esse produto? Surgiu aqui, na hora de multiplicar a parte imaginária pela imaginária, surgiu um i ao quadrado, né? E esse i ao quadrado, lá no nosso primeiro vídeo, na hora de resolver as equações, eu até falei aqui de novo, quando o delta era menos 4, a gente trocava o menos 1, escrevi isso aqui como 4 vezes menos 1, e trocava o menos 1 por i ao quadrado. Então, eu vou trocar esse i ao quadrado por menos 1, porque é a relação e a igualdade que a gente pensa no conjunto dos imaginários, tá? Então, aqui, se lá atrás eu troquei o menos 1 por i ao quadrado, para esse delta ficar 4i ao quadrado e eu resolver, aqui eu vou fazer o contrário, eu vou trocar o i ao quadrado por menos 1. Então, esse cara aqui, na operação que eu fiz, eu sei que esse i ao quadrado vale menos 1, tá? E aí, olha, o que vai acontecer, né, nesse produto do Z1 vezes Z3? Quando eu trocar esse i ao quadrado por menos 1, ó, esse menos 24 vezes menos 1 que está aqui, o menos vezes menos vai dar mais 24, tá? E mais do que isso, ele vai virar um número real, tá? Esse que está i ao quadrado, eu troco por menos 1, ele vai virar real. Aí eu vou ter 14 daqui, o mais 24 vai dar 38, tá? Porque eu vou juntar esse real com esse cara que vai virar real. E eu ainda vou ter menos 16i mais 21i, vai dar mais, devo 16 e tenho 21, vai dar mais 5i.
tá? Então, está aqui o produto entre dois números complexos, tá? Simplesmente, não tem muita coisa nova, gente. Faz o chuveirinho distributiva. Nessa distributiva, surgiu um termo aqui que veio menos 24 i ao quadrado. Ah, o que que eu fiz aqui? Troquei esse cara por menos um. E aí, esse menos 24 vezes menos um virou mais 24, virou real. E aí eu juntei com o outro cara que era real nessa expressão, tá? Então tá aqui o produto, ó. O produto entre esses dois deu 38 mais 5i, tá? Não difere muito do que a gente fazia com termo algébrico. Só que eu estou falando que aqui eu estou fazendo o produto entre números do conjunto dos complexos, que tem parte real e parte imaginária, tá? E, por fim, a gente pode fazer a divisão. Bom, então, estou aqui novamente com os números Z1, Z2 e Z3, quais eu estou fazendo algumas operações, e aqui eu estou querendo fazer a divisão, tá? Então, fala assim, eu quero dividir Z2 por Z3, eu quero dividir Z2, que é menos 4 e menos 6i, dividido por Z3, que é 7 menos 8i. Tá? Então, eu quero fazer essa divisão aqui. Bom, a divisão, né? Fala assim, como que eu vou efetuar essa divisão do conjunto dos complexos? Eu vou recordar um pouquinho o que a gente já falou aqui e no vídeo anterior das equações de segundo grau. Então, só um exemplo, a gente tinha lá um x igual, na hora de fazer Bhaskara, 4. Aí vamos supor que a gente tirou uma raiz de 144i ao quadrado, deu 12i, dividido por 2, tá? Então, o que que a gente fazia? O x1, a gente fazia as duas operações. O x1 era 4 mais 12i dividido por 2. E aí a gente chegou lá e falou assim, ó, esse cara aqui eu consigo simplificar, porque 4 dividido por 2 é 2. E 12i dividido por 2 é 6i, tá? Por que que você está falando isso, professor? Que eu quero chamar a atenção de vocês que quando eu efetuo a divisão de um número complexo por um real, eu posso simplesmente dividir o real pelo que está aqui embaixo, o real, e o coeficiente do imaginário pelo real que está aqui embaixo, tá? Se der para dividir, aqui deu. E aí meu x2, ó, x2 seria a mesma conta, 4 menos 12i dividido por 2, que daria 2, 4 por 2, 2, menos 12i por 2, menos 6i, tá? Então, obviamente, aqui eu estou trabalhando com um exemplo hipotético. Estou falando, ó, é só para a gente lembrar que se tivesse essa situação lá na resolução de uma equação de segundo grau, que como a gente estava dividindo por 2, a gente podia dividir o real pelo real imaginário por esse real que está aqui embaixo, tá? Simplesmente falando isso, porque a minha intenção é que o número de baixo seja sempre um número real. Real, vamos dizer assim, real puro, tá? Que é real, tá? Mas um real, vamos chamar assim, puro, só real. Mas o que está acontecendo aqui na nossa divisão? O denominador não é só real, ele tem aqui uma parte imaginária, tá? Mas eu preciso que ele seja real. Então, aqui a gente usa uma técnica que fez em sala de aula, que eu vou pegar esse número complexo que está aqui embaixo, 7 menos 8i, e vou multiplicar pelo conjugado dele. O que que é o conjugado dele? É ele trocando o sinal da parte imaginária. Então, vou multiplicar por 7 mais 8i. Sempre pelo conjugado, tá? Seja o que for o número que você tiver no denominador, você vai multiplicar pelo conjugado dele. O conjugado dele, você troca o sinal da parte imaginária, tá? E a gente fala assim, multiplicou embaixo,
para a equivalência da fração, você tem que multiplicar em cima. Então, eu multiplico em cima pelo mesmo valor. Qual é a ideia de multiplicar embaixo pelo conjugado? A ideia é que aqui eu tenho um menos 8i, tá? E aqui eu tenho um mais 8i. Exatamente o contrário, porque eu vou fazer uma hora, 7 vezes mais 8 vai dar mais 56i. E na hora que eu fizer o chuveirinho do menos 8i vezes 7, vai dar menos 56i, tá? Ou daria. E aí eles se anulam no meio. Por isso que a gente fala que nessa operação é o quadrado do primeiro, né? Eu faço 7 vezes 7, 49, menos o quadrado do segundo, 8i vezes 8i, 64i ao quadrado, tá? Aí a gente vai usar aquela técnica, trocar o i ao quadrado por menos 1. E aí eu vou ter real embaixo, tá? Vou até fazer esse primeiro aqui com distributiva, mas é essa regra que eu acabei de falar. Quando eu tenho aqui o tal do A menos B, né, vezes o A mais B, produto notável, o quadrado, o produto da soma pela diferença de dois termos, né, o que acontece? A vezes A dá A ao quadrado. A vezes menos B dá menos AB. Mais B vezes A dá mais AB, ó. Por isso que aqui eles sempre se cancelam. E mais b vezes menos b ao quadrado. Então, a gente fala assim, isso aqui vai dar sempre o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, se eu tiver os mesmos termos aqui, né? Só que trocando o sinal do meio. É a menos b vezes a mais b, tá? Então, na hora que eu fizer isso, ele vai dar sempre o primeiro ao quadrado, 7 ao quadrado, 49, menos o segundo ao quadrado, 8i vezes 8i, 64i ao quadrado, tá? Aí você vai trocar o i ao quadrado. Vou fazer distributivo aqui, mas é perda de tempo. Você vai reparar que realmente o que está no meio se anula, porque 7 vezes 7, 49. Já deu esse cara ao quadrado. 7 vezes mais 8i, mais 56i. Menos 8i vezes 7, menos 56i. Olha lá, esses caras se anularam. E, por fim, menos 8i vezes mais 8i, menos 64i ao quadrado. Eu não menti que era o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? Em cima, faço distributiva. Menos 4 vezes 7, menos 28. Embaixo também posso fazer, mas estou perdendo tempo. Menos 4 vezes mais 8i, menos 32i. Menos 6i vezes 7, menos 42i. E menos 6i vezes mais 8i, menos vezes mais, menos 48i ao quadrado, né? Então, aqui, como um era menos e mais na parte de baixo, se cancelaram. Venho aqui, eu fiquei com i ao quadrado aqui, ó. A gente já sabe que esse i ao quadrado, a gente troca ele por menos 1. E aqui em cima eu também obtive um i ao quadrado, então eu vou trocar ele por menos 1, tá? E aí esse cara vai virar real, esses dois caras vão virar real. Então, o que que vai dar? Eu vou representar a divisão de Z2 sobre Z3, tá? Ó, esse cara é real, menos 28. Esse menos 48 vezes menos 1 aqui, ó, menos vezes menos vai virar mais 48. Então, aqui eu vou ter menos 28 de real, e essa última parte vai virar mais 48. Quanto que é menos 28 mais 48? Devo 28 e tenho 48. Vai dar 20. Então, a parte real é 20. Aqui no meio, menos 32i menos 42i, menos 72i. Pronto, juntei aqui. E em cima, esse menos 64 vezes menos 4, vezes menos 1, perdão, vai ser 49 real mais 64. 40 mais 60, 100, 9 mais 4, 13. Esse cara é
113, tá? O que a gente fez aqui, ó, eu transformei o denominador em real. Qual vai ser o problema? Que eu não consigo dividir 20 por 13, nem menos 72i por 113. Então, eu vou deixar meu número deste jeito aqui mesmo, tá? Ele vai ficar com isso aqui. Mas esta forma a gente sabe que é uma representação de um número complexo. Às vezes eu consigo simplificar, dividir 4 por 2, escrever 2, 12i por 2, escrever 6i, tá? Aqui, como não dá para simplificar, para aqui. Mas essa é a solução dessa divisão de Z2 por Z3, ok? Bom, então espero aí, com esses 4 exemplos, que tenha trazido entendimento para vocês. Precisando aí mais para frente, a gente grava mais uns vídeos. Mas já trouxe uma ideia de cada operação para vocês poderem fazer, ok? Então é isso, um grande abraço e no próximo vídeo eu vou gravar lá a questão da distância entre dois pontos, ok? Até a próxima.